Pessoal, a gente vai falar agora sobre a terceira parte das atribuições do Congresso Nacional. Questão 21. Cabe exclusivamente ao Presidente da República, na condição de chefe de Estado, permitir, sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Essa condição compete sim ao Presidente da República, mas com a necessidade de autorização do Congresso Nacional. Então a questão está errada porque está dizendo que é sem autorização. A Constituição, artigo 49, vai dizer que é competência exclusiva do Congresso Nacional a autorizar o Presidente da República que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Ok? Então a autorização é a regra, a exceção é o que estiver previsto na lei complementar. Ok? Então a questão está incorreta. Questão 22. Caso o Presidente da República exorbite os limites da delegação legislativa recebida, poderá o Congresso Nacional, então ele tem uma lei, foi uma lei delegada a ele, e ele exorbitou esses limites. Então poderá o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, sustar a lei delegada, certo ou errado? Certo, por meio de decreto legislativo, correto? Correto. Só lembrar o seguinte, a lei delegada, ela é autorizada a delegação é autorizada por meio de resolução. Agora, se eu vou sustar esse ato, aí sim é por meio de decreto legislativo, que é o que está previsto na questão aí, beleza? Então, questão correta. Então, competência exclusiva, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa. Questão correta. Questão 23. Em qualquer caso, quando começa assim, provavelmente está errado. A criação, transformação e a extinção de cargos, então vamos colocar em destaque este, empregos ou funções na administração pública federal dependem de autorização do Congresso Nacional. Perfeito? Perfeito. Mediante lei, iniciativa do Presidente da República. Aqui estaria certo, exceto esse em qualquer caso, porque se eu estou falando extinção de cargos ou extinção de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública federal, existe uma situação lá do artigo 84, 6º B, que vai ser o que? Cargos quando vagos podem ser extintos por meio de decreto autônomo. Este decreto é feito pelo Presidente da República. Então não é qualquer caso. Então ele está falando que em qualquer caso, mediante de lei, não. Nesse caso aí, quando tiverem cargos vagos, então eu posso extingui-los por meio de decreto autônomo. Então, questão incorreta. 24. Em matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, são reguladas por meio de decretos legislativos. Certo ou errado? Certo. Aqui então um autor vai falar sobre o decreto legislativo, é o ato normativo primário elaborado para a veiculação de matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49. Questão 25. A Constituição autoriza o Presidente da República delegar ao Advogado-Geral da União o envio de mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Temos só 3 situações que ocorrem aí a delegação de algumas competências. Nós temos uma, dispor sobre a situação lá do decreto autônomo, que é a organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar em aumento de despesa, quando extinção de funções e cargos públicos quando vagos, conceder indulto, comutar penas,
com a audiência necessária de alguns órgãos aí instituídos relacionados em questão relacionado ao indulto, né? E também prover e extinguir cargos públicos federais. Então são 3 casos. Então o primeiro caso é o decreto autônomo. Eu posso delegar para quem? Para ministro do Estado, para o AGU e PGR. O decreto autônomo prover cargos públicos. E o terceiro, conceder indulto. Pronto, só esses. Então aqui não tem nada de plano de governo sendo encaminhado pelo Congresso Nacional, pelo Advogado-Geral da União. Então compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar no aumento de despesas, em criação ou extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Então pode ter aqui eu emendei tudo, aqui é um ponto e vírgula. Então eu posso organizar aí organização e funcionamento da administração pública quando não a condição, quando não implicar em aumento de despesa e nem criação de quem? De órgãos. Agora, ou B, extinção de funções ou cargos públicos, exceto quando vagos. E o terceiro, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, de órgãos instituídos em lei. E a prover extinguir cargos públicos na forma da lei. Então o presidente poderá delegar as atribuições do 6º decreto autônomo, do 12, que é o conceder indulto, e 25, primeira parte, que é prover cargos públicos. Por quê? Só a primeira parte, porque a extinção, quando vago, já está aqui no item B. Perfeito? A quem? Ao advogado da União. Então observe que não há a previsão de delegar ao advogado-geral da União o envio da mensagem do plano de governo ao Congresso Nacional. Questão 26. O Congresso Nacional tem a competência para, por meio de resolução, sustar ato normativo mencionado em sua totalidade. Então, para sustar um ato, ocorre por meio de decreto legislativo e não por meio de resolução. Questão 27. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios autorizar a exploração de aproveitamento de recursos hídricos e de pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas. Tipo, é uma bagunça, qualquer um pode autorizar. Obviamente que não. De quem é essa competência? É a competência do Congresso Nacional. Então é de competência exclusiva por meio de decreto, então meio de decreto legislativo, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Então, questão incorreta, que não é competência comum aí não. Questão 28. Compete ao Congresso Nacional fixar o subsídio do presidente da República? Sim ou não? Sim. Bem como proceder à tomada de suas contas. Contas de quem? Do presidente da República, quando não apresentados no prazo legal. Quando não apresentados no prazo legal, a competência será da Câmara dos Deputados, ok? Então veja, compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de
60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, competência do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados? Da Câmara dos Deputados. Então, questão errada. Questão 29. Aqui em cima vai falar que a Lei 9.034/95 dispõe sobre acerca da utilização de meios operacionais para a prevenção e repreensão de ações praticadas por ações criminosas. Em seu artigo 2º determina que são permitidos como procedimentos de investigação e formação de provas, a captação, a interceptação pelo ambiente, o registro e análise de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos e a infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação. Em ambos os casos, a lei destaca que os procedimentos devem ser precedidos por circunstanciada autorização judicial. Então, julgue o item a seguir. O Congresso Nacional poderia, por meio de decreto legislativo, sustar o dispositivo de decreto do Poder Executivo que, regulamentando a lei, a referida lei, previsse a possibilidade de ser executada em caráter excepcional uma infiltração na organização criminosa sem prévia autorização judicial. Ou seja, ele também falou assim, olha, compete ao Congresso Nacional sustar ato, que é o decreto, que está exorbitando do poder regulamentar. Certo ou errado? Certo, porque está exorbitando, que a lei estava prevendo que uma infiltração na organização criminosa depende de autorização judicial, e aqui ele está falando sem prévia autorização judicial, então ele não pode extrapolar o que está previsto na lei. Então sim, compete ao Congresso Nacional a situação aí para sustar os atos normativos do Poder Executivo. Então, competência exclusiva do Congresso Nacional, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, questão correta. Questão 29 já foi, agora a questão 30. Vamos ver aqui. Pela análise do texto, segundo a Constituição Federal, ministro de Estado pode ser convocado pela Câmara dos Deputados para prestar informações pessoalmente acerca de matéria de interesse dessa Casa Legislativa, certo? Artigo 50. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando um crime de responsabilidade e ausência sem a justificação adequada. Então, questão correta, sim, pode sim, aí a Câmara dos Deputados solicitar a presença de ministro. E assim terminamos a nossa bateria aí deste dia, beleza? Um abraço, até breve.